Fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje do mercado da bola do São Paulo. São Paulo que segue no mercado e avançou por Vitor Sá. O jogador gostou da proposta, né? E deve fechar com o São Paulo. Eu vou estar trazendo tudo para vocês, além do Domingos, além de muita coisa. Créditos e direitos autorais eu vou deixar na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Paulo, quero saber se você tem novidades sobre o Vitor Sá no tricolor. Michele, tenho sim. O Vitor Sá, eu conversei com ele hoje, ele confirmou o interesse do São Paulo, disse que ficou muito feliz com a proposta e confessa que ficou mexido, ficou balançado com o interesse do São Paulo. Ele afirma que quer sim voltar para o Brasil, para um clube grande, principalmente para ficar perto do filhinho. Mas olha, o clube onde ele joga, o Krasnodar da Rússia, pretende renovar contrato com ele. O contrato vence no dia 30 de junho e os russos querem que ele fique na Europa. O Vitor Sá é um pedido do técnico Dorival Júnior. Ele viria para o São Paulo sem custos. O atacante de 32 anos se destacou no Botafogo, onde jogou de 2022 a 2024. Muita gente não sabe, mas ele jogou nas categorias de base do Palmeiras em 2012 e 2013. Ele até chegou a treinar entre os profissionais com o técnico Ricardo Gareca, mas sem chance, acabou indo para o futebol austríaco. E agora, o Vitor Sá já diz que quer vir. Michele, seria uma boa contratação para o São Paulo? Ótima pergunta. Seria uma boa contratação para o São Paulo, Vitor Sá? Começo com o Salazar. Ele está em ritmo, ele fez 29 partidas na última temporada, é um jogador de uma posição que agrega. O Dorival Júnior conhece o jogador conhece o Dorival Júnior, isso sempre ajuda bastante. Ele voltaria para um grande centro. Então, assim, me parece útil sim ao São Paulo, principalmente porque o São Paulo também tem carência de atletas. Mas é caro. Mas, assim, é isso, a questão, o valor é preocupante, não sei se o São Paulo teria condições de trazer. Claro que ele quer voltar para o Brasil. E além do valor, Rússia, é sempre complicado guerra, quando um jogador sai, tá na Rússia e tal, vem para cá. Mas o nível... Dá muito para saber como... Mas, Salazar, o nível do nosso futebol ainda permite isso. Permite do jogador sair da Rússia, da China e apresentar um bom futebol aqui no Brasil. Hoje o São Paulo ele tem uma carência em todas as posições. Sim. Então, se você conseguir trazer o reforço para que esse jogador também pegue o ritmo de jogo, é uma contratação boa. Eu só fico sempre na dúvida, porque o jogador, quando vem assim desse tipo de mercado, a gente tem que esperar para ver. Vocês falam muito do nível do nosso futebol, Sabe quantos jogadores do nosso futebol, do nosso Brasileirão, nós temos convocados para a Copa do Mundo? 32, amigão. 32. Sabe quantos jogadores tinha em 2022? 7. Então, o nosso futebol tem um nível de Copa do Mundo. 32, Paulão. Mas tem a ver com o mercado e tem a ver principalmente com a economia do país. Porque os jogadores... mas eles estão atuando aqui, reforçam o nosso campeonato. Mas isso tem a ver com a questão da economia. Se você pegar o que os clubes brasileiros hoje conseguem pagar para os jogadores, principalmente sul-americanos... É bem diferente. Tem, os argentinos, os uruguaios, hoje por causa da economia... Paga muito, é o que eu eles acho. Eles não conseguem concorrer com os clubes brasileiros. Temos 32 Mudou-se jogadores muito. Exato. Mi, quantos jogadores, quantos estrangeiros hoje nós temos no futebol brasileiro? Aumentaram o limite de estrangeiros aqui, né? Aumentou então muito. Hoje os clubes podem trazer mais estrangeiros para cá. Porque o valor financeiro no Brasil aumentou. O campeonato é competitivo. Não, claro que é, sem dúvida. Mas a diferença entre do número que você trouxe, no meu entendimento, é por causa da economia e por causa da mudança na regra. Nossa moeda é muito forte. É competitivo entre nós. Né? Hora de basquete. Você viu isso, Viola? Em 2 anos, 171 multas. E aí teve a votação no conselho para saber se ele permanecia na presidência ou não. Vai continuar. Vai continuar? O conselho entendeu que ele deve continuar. E tricolor. A informação do André é importante aqui, sobre o Vitor Sá. Tá. Vitor Sá, para quem não lembra, atuou no Botafogo, um jogo atacante de beirada ali. Informação do André Hernan, tá? São Paulo está otimista para conseguir a contratação dele. O jogador que está livre no mercado, desde que ele deixou o Krasnodar da Rússia. Teve sondagem de diversos clubes do futebol brasileiro. O Krasnodar, ele quer renovar, mas o jogador tem a procura do futebol saudita e, porém, vê com bons olhos voltar para o futebol brasileiro, tá? Está livre no mercado, o contrato acabou. O São Paulo oficializou o interesse e o foco é na questão financeira, que é o maior entrave nessas conversas. Até porque
Teve vários clubes que sondaram o Vitor Sá nas últimas semanas. O próprio Botafogo, eu conversei com pessoas próximas ali, eles tentaram a contratação, esse repatriar o Vitor Sá, só que são valores muito altos. E aí acabou esfriando o interesse. O São Paulo, como o André Hernan falou, tem como esse maior empecilho diminuir o salário dele e buscar esse acordo. Mas estão otimistas, tem outros clubes querendo, futebol saudita. Fato é que o ponto positivo ele quer voltar para o futebol brasileiro. E isso pesa a favor do tricolor, né? E aí tem a questão, então, da... É isso, né? Da questão financeira. E o Hernan ontem falou bem como o Dorival enxergaria, né? Esse jogador, esse atacante e as características dele. Sim, o Corinthians, vale lembrar que... Né, foi o Bruno Andrade no começo do ano que ele foi oferecido para o Corinthians chegou a analisar. Eu soube que nos últimos dias teve uma nova sondagem, mas não chegaram a avançar, até por conta dos valores que ele recebe, entendeu? Isso. Ele foi para o futebol russo para receber muito. E aí... Isso aí, no Krasnodar, né? Exatamente. Inevitavelmente, ele não vai querer voltar para o Brasil recebendo metade. Então, a gente está conversando sobre valores altos. Bruno, vamos falar de Flamengo ou você quer completar aí do Vitor Sá? Fala, Bruno. Não, já que o assunto foi São Paulo, só para atualizar, enfim, trazer mais um pormenor sobre o Domingos Duarte, o zagueiro português que tanto São Paulo como o Botafogo têm interesse. Também há outros interessados no futebol da Europa. Trazendo, então, mais uma novidade aqui. Todo dia a gente tenta trazer uma atualização, até porque os empresários, enfim, os representantes me explicaram que até sexta-feira ele não vai tomar nenhuma decisão. Tem certa urgência para resolver o futuro, mas até sexta-feira ainda vai avaliar todos os cenários na mesa. Um ponto em comum aqui que envolve todas as negociações. Para fechar um futuro novo contrato, ele que não fica no futebol espanhol, ele quer assinar um contrato novo válido por 3 anos ou 3 temporadas, né? Depende aí do país em que ele venha a ser inserido. Essa é a grande novidade, é a nova atualização. 3 anos de contrato é o mínimo, ou pelo menos aquilo que ele imagina para fechar com um novo clube. Não fecha as portas para o Brasil, São Paulo e Botafogo, mas ainda que equaciona algumas propostas do futebol europeu. Sim, ferveram ontem. Ontem, Ares de Abreu, que tinha sido afastado do cargo por irregularidades e tal, foi recolocado no cargo e com apoio importante e decisivo da oposição do São Paulo. Lembrando que ontem ele aliado de primeiríssima linha do Júlio Casares. Vou explicar por quê. Vai lá. Olha só, quem foi o artífice da entrada da Leila Pereira no Conselho do Palmeiras? Mustafa. Como sócio. Então. Onde está o Mustafa hoje? Afastado. Então, cara, para você chegar ao poder... Mas é difícil entender. Mas não é possível que as pessoas vão entender, é simples. Não é tão simples. Quantos presidentes de Câmara do Congresso Nacional eram aliados do governo eleito naquela época? Se você for consultar na história, nenhum. E por que o governo eleito compõe com o presidente da Câmara? Porque sem ele não passa nada, nem o Wi-Fi. Entendeu? Então a oposição tá certa. Tem que compor com o ontem para que o amanhã seja diferente. Não tem como, isso é política, sabe? Não dá pro torcedor do São Paulo chegar e falar: "Então não presta, tudo que faria no mesmo saco". É simples de entender. Para a oposição ganhar a eleição, sem o ontem, nem concorre. É simples. Qual é a diferença de entender o cara que isso, senta cara? no cimento, lá Mas aí o problema é do cimento. O problema é do cimento, velho. O cara tem que entender ignorar isso. o sentimento do torcedor. Não é sentimento, então tá bom, cara. então se a Leila falou agora o Mustafa vai ser o diretor do futebol, porque politicamente vai ser importante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela explicou como é que ela chegou ao poder. Eu sei que ela chegou ao poder, mas essa coisa melada, o torcedor, o sentimento, a arquibancada, claro, o cimento. Você pode simplesmente virar as costas, como o Conselho de São Paulo faz há 20 anos, virar as costas do torcedor e falar que se dane esses caras. É simples de entender, cara. Não é simples possível. de entender, mas senão todo mundo entendia. Mas enfim, Arnaldo, fala. Não, Tironi, eu acho que diferente. É bom que ele esteja usando o exemplo de outros clubes, porque política, muitas vezes, talvez a chance da oposição do São Paulo chegar ao poder depois de 500 anos seja se aliar a um grupo da situação como está acontecendo nessa reconfiguração. Não é o ideal, tem coisas simbólicas. E assim, né? Essa votação, na verdade, ele estava afastado temporariamente. Essa votação ela ocorreu sem que a acusação de
superfaturamento do carro com multas dele tenha sido levado, esse processo ainda não foi instaurado. Muito provavelmente, se esse processo correr e for aberto, ele vai ter as suas sanções. Ele talvez seja afastado daqui para frente, mas ele ainda não tem essa carga nas costas dele. Claro que ele está ligado à gestão Casares umbilicalmente, mas a partir do momento, foi ele também que, depois de relutância, comandou lá a reunião que acabou com o impeachment do Casares. Hoje, para a situação política do São Paulo, Massini falou de como os grupos se compõem para ganhar uma eleição. E é isso que a oposição de São Paulo fez. Talvez sem imaginar a repercussão que teria. Tanto que está todo mundo tentando se explicar hoje. Mas hoje é Outen versus Macis, né? Como no Corinthians era Tuma versus Stabile. Isso também é fácil de compreender. Quando tem um vácuo de poder, é o conselho com o executivo. Cada um quer ter mais força. Como é que o Stabile avançou? Chegou um momento em que o Tuma tirou o time. Só que agora tem um processo de impeachment aí no Stabile. Agora está de novo, se você for pensar, conselho contra executivo. Quando tem um vazio de poder, todo mundo tenta ocupar esse poder. É o que está acontecendo. No São Paulo e no Corinthians. O Corinthians tem uma degola. O Corinthians degolou gente do passado, mais fácil. Agora ele está tentando fiscalizando o presidente interino que já tem denúncias, né? E acho que o São Paulo, que agora o Ontem ele tem que dar andamento aos ritos que o São Paulo parou enquanto estava essa vacância de poder. Então ele tem que votar a reforma do Estatuto, ele tem que votar a expulsão do Casares, ele tem que votar como um presidente da Câmara quando está trancada a pauta. Isso tudo pode estar negociado, pode ter sido negociado. A gente vai te apoiar para você voltar. Só que tem isso aqui que você vai ter que fazer. Diferentemente da época da Leila ou de qualquer época, ou da época do Flamengo, hoje as pessoas, os torcedores estão muito mais atentos a isso. E hoje os conselheiros têm nome e sobrenome, como diz o... Então. E a coisa mais simples para o torcedor é chegar e colocar todo mundo no mesmo saco. E clamar pela SAF. Mas aí é tratar o torcedor como burro. O torcedor não é burro. Não, então... Entendeu? Pergunta pro torcedor São Paulo, não sei como é que ele tá contente hoje. Não, ele tá puto da vida, tá pé da vida, desculpa a expressão. Mas o que eu acho é o seguinte, nesses movimentos políticos, é a mesma situação, por isso que você se comparou com a situação política do país. Tem muita gente que quer fechar o Congresso, certo? Sim. É alternativa? Não é alternativa, né? Melhorar o Congresso, e o processo... trocar pessoas é necessário. Agora, no futebol agora tem esse caminho alternativo, que não é fechar o Congresso, é vender o clube. É a mesma coisa. E isso ganha força, enquanto todos se misturam, né, diante do Só uma coisa, como eu falei em outro CNPJ, o maior cabo eleitoral da SAF são esses caras aí. Essa turma é o maior cabo eleitoral. Olha, perfeito. Só uma coisa, você explicou... Nem precisa de muito esforço, deixa os caras lá fazer as coisas que eles estão fazendo, dar multa pro São Paulo pagar, roubar no camarote. Pô, aí a SAF só fica esperando. O Marco Aurélio Cunha, acho que foi ele que falou isso, não lembro exatamente, mas ele falou assim, olha, eu não me envolvo tanto, porque para eu ser candidato, eu vou ter que fazer acordo com o Vessa, com o Arnaldo, com o Tirone e tal. Perguntaram a ele por que ele não se candidataria a presidente de São Paulo, né? Então, mas ou você joga o jogo... Ele foi eleito vereador aqui fazendo como? Então... Qual foi a composição para ele ser eleito vereador? Pela visibilidade que o clube deu, né? Então, assim, a política é assim. É assim, cara. Você explicou como é, eu concordo com você, você tá certo, a política é assim. Só que existe a imagem para fora. E a imagem para fora pegou mal. A imagem para fora... Não, isso eu não discuto que pegou mal. Eu só não trato o torcedor como burro. O cara tem que prestar atenção nisso e entender que é assim que as coisas funcionam. A vida é como ela é. Entendeu? Meus amigos do São Paulo, segue no mercado. Trouxe aqui a informação ontem do Vitor Sá. O São Paulo tinha feito uma oferta, uma proposta, parece que a proposta agradou e as coisas começam a caminhar de forma para se
haver um acordo entre São Paulo e Vitor Sá, o jogador de 31 anos que chegaria para reforçar o São Paulo e para ocupar teoricamente o lugar do Ferreirinha, que vive seus altos e baixos. O São Paulo que ainda segue sonhando com o Domingos Duarte, o português, mas que disse que só vai começar a enviar respostas a partir de sexta-feira. Até sexta-feira ele vai estar recebendo propostas. Meu Deus, o cara virou o Beckenbauer. E aí o São Paulo que ainda sonha ainda está em tratativas com o Botafogo pelo Newton. O São Paulo e o Botafogo têm boa relação, né? Pelo Ferrarese, pelo Arthur e outras questões. Então o São Paulo tem otimismo. As conversas estão, não vou falar travadas, mas estão em stand-by. O São Paulo tem otimismo que essa negociação também se desenrole. O São Paulo que não é que ele vai feroz ao mercado, o São Paulo vai em busca de reforço, até porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vai priorizar contratações nesse estilo ou empréstimo de jogadores que estão em baixas em seus clubes, ou jogadores em fim de contrato, jogadores que estão sem vínculo, né, com o seu vínculo com o seu clube estão se encerrando, que o São Paulo não tem dinheiro para investir em direitos federativos. O São Paulo pega o atleta teoricamente de graça. O São Paulo não paga o direito federativo, paga bem menos, questões de luvas e salários e comissões de empresários. É uma sacada. O Rui Costa, a gente pode ter várias críticas a ele, mas o Rui Costa tem seus acertos, né? O Enzo Dias, o Marcos Antônio, o Danielzinho, entre outros, o próprio Arthur, né? Entre outros jogadores, tem sido importante para o São Paulo. Chegaram para resolver questões que estavam gerando problemas ao São Paulo, né? A gente lembra quando o Caio Paulista saiu, São Paulo sem lateral, aí chegou o Enzo Dias, que em tese era veio escorraçado do River Plate, chegou e resolveu a posição durante muito tempo. Depois o próprio Danielzinho, o próprio Rai Ramos, não, o Ramon, né? Putz, esqueci o nome do lateral direito de São Paulo agora. Sumiu, vem Lucas Ramon. Então, o São Paulo e o Rui Costa têm os seus problemas. A gente tem que criticar o São Paulo. O que aconteceu ontem foi uma vergonha. O Otenhares não ser escorraçado do São Paulo. Politicamente o São Paulo viveu a zona, mas o Rui Costa ele consegue, acho que, separar bem o lado político e idiota dele. E ontem eu li algo, eu só abri um parêntese aqui. Eu ainda não consegui apurar se é verdade, mas eu li que um dos motivos pro Hernan Crespo ter sido demitido foi porque o Hernan Crespo, por meio dos seus empresários, teria cobrado o São Paulo por um dos acordos que o São Paulo tinha feito com o Hernan Crespo no seu retorno e não tinha cumprido. São Paulo se incomodou e esse teria sido um dos motivos para mandar o Crespo embora. Vocês acreditam nisso? Olha que diretoria patética. O quão patético o time São Paulo Futebol Clube se tornou. Porque o clube, para mim, a instituição São Paulo Futebol Clube ainda é muito respeitada no cenário internacional, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que há um desrespeito da mídia, de jogadores, de torcedores, de outras instituições para com o São Paulo, mas fora do Brasil, na Sul-América ou mesmo mundialmente, o São Paulo ainda, as pessoas não sabem o que o São Paulo se tornou, mas para vocês verem, né? Então hoje o São Paulo vive esse problema financeiro e político gigantesco. O São Paulo que tem que contratar, né? Que nem questão de quer. Não é quer. O São Paulo precisa, necessita de contratações. Deve trazer mais um zagueiro, deve trazer mais um volante, deve trazer mais um meia. O São Paulo deve ir no mercado atrás de um meia. E talvez, se o São Paulo for investir, seja nesse meia, um cara para tomar conta do meio de campo de São Paulo. E dar opções para o Dorival. O Dorival é um técnico que ele precisa ou de um time saudável ou de um time com opções. O São Paulo, que foi campeão com ele em 2023, era um São Paulo saudável. Você tinha o Lucas, que era o cara mais velho daquele time. Você tinha o Caleri.
mais velho assim, entre aspas, né? Porque tinha o Rafinha também, mas o Rafinha fazia uma função muito específica, quase não subia. O Wellington Rato era o cara responsável pela direita, então você tinha um Rato que corria muito, o Nestor que corria, o Lucas que era o ponto-chave daquele time, o Caleri, tinha 2 caras que estavam no auge da forma física e técnica, que era o Pablo Maia e o Alisson. Você tinha um time que não era brilhante, mas era saudável, que corria e se matava o jogo todo. O São Paulo de hoje é um time mais velho, é um time mais desgastado, então o Dorival precisa de opções, precisa de um time que consiga jogar o primeiro tempo e quando ele faça as substituições o time não morra, o time não esfarele. Então a diretoria do São Paulo tem que trabalhar para fazer isso dar certo, para dar opções pro Dorival. Enfim, quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.